O versículo que faz pregadores tremerem. Você já parou para pensar que nem todo aquele que prega o evangelho será salvo? Imagine dedicar a vida ao ministério, pregar para multidões, curar enfermos, expulsar demônios. E no final, ouvir de Jesus: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é um dos versículos mais assustadores da Bíblia. Ele não é dirigido apenas aos incrédulos, mas diretamente àqueles que se dizem servos de Deus. Isso significa que muitos pregadores, missionários e até líderes religiosos podem estar enganados sobre sua própria salvação. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Como alguém pode realizar grandes feitos no nome de Deus e ainda assim ser rejeitado no dia do juízo? Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos mergulhar profundamente nesse versículo que tem tirado o sono de muitos pregadores. O versículo que assusta pregadores. O versículo que causa medo em muitos pregadores está em Mateus 7, 21-23, onde Jesus diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa passagem é aterrorizante porque revela que muitas pessoas que acreditam estar servindo a Deus, na verdade, nunca foram verdadeiramente conhecidas por Ele. Mas como isso é possível? O perigo da aparência sem conversão. O primeiro ponto chocante desse versículo é que Jesus não está falando de ateus ou pagãos. Ele está se dirigindo a pessoas que pregaram o Evangelho, expulsaram demônios, operaram milagres, ou seja, eram líderes religiosos, pastores, evangelistas, missionários. Mas apesar de tudo isso, Jesus os rejeita. Por quê? Porque não basta ter dons espirituais, é preciso ter um relacionamento genuíno com Deus. Hoje em dia, vemos muitos pregadores que impressionam multidões com palavras bonitas e demonstrações de poder. Mas a vida deles não reflete um coração realmente entregue a Cristo. Eles buscam fama, dinheiro, reconhecimento, mas não vivem a verdadeira obediência ao Senhor. O significado de nunca vos conheci. Quando Jesus diz nunca vos conheci, Ele não está dizendo que nunca ouviu falar dessas pessoas. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas, no sentido bíblico, conhecer significa ter intimidade, um relacionamento real. Um exemplo disso é o que Jesus disse em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, aqueles que realmente pertencem a Deus vivem em obediência, não apenas em aparência. Muitos pregadores podem até realizar milagres, mas se o coração estiver longe de Deus, eles não passam de religiosos vazios. Obras não substituem a obediência. A grande lição desse versículo é que boas obras não garantem salvação. Expulsar demônios, pregar, curar doentes são manifestações do poder de Deus, mas não são provas de que a pessoa está em comunhão com Ele. O verdadeiro critério de salvação, segundo Jesus, é aquele que faz a vontade de meu Pai. E qual é essa vontade? Arrependimento verdadeiro, Atos 3,19. Uma vida de santidade, Hebreus 12, 14. Obediência à palavra de Deus, João 14, 15. Infelizmente, muitos líderes religiosos se preocupam mais com status, títulos e seguidores do que com a santidade e o temor a Deus. Eles vivem uma fé superficial, baseada em aparência, mas sem transformação real. O que fazer para não ser rejeitado por Jesus? Diante dessa passagem tão forte, precisamos nos examinar. Estamos servindo a Deus apenas por status ou buscamos um relacionamento genuíno com Ele?
Nosso coração está verdadeiramente rendido a Cristo ou apenas seguimos tradições religiosas? Fazemos a vontade de Deus ou apenas buscamos nossos próprios interesses? Jesus nos alerta para não nos iludirmos com aparência e dons espirituais. O que ele deseja são filhos obedientes que o amam de verdade, não apenas servos que fazem grandes obras sem um coração sincero. Se essa palavra falou com você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser despertadas. E não se esqueça de deixar o seu comentário. Você já conhecia esse versículo? O que ele significa para você? Que Deus te abençoe e te guarde.